Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês se encontram hoje, tudo bem? Então, nós vamos falar agora. Alguém falar, mas por que você não fez ao contrário? Deus sabe. Nós vamos falar agora Lucas 17, nós falamos 17, 11 até versículo 11 até o versículo 19, vamos falar 17, versículo 5 ao versículo 10. O mesmo capítulo, porém, os versículos anteriores ao que nós falamos. Lucas 17, 5 ao versículo 10 fala assim: E disseram então os apóstolos: Senhor, ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a essa moreira: Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: Chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: Prepara-te uma ceia, cinge-te, serve-te até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Interessante, né? Porventura dará graça ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devemos fazer. O tema dessa tarde é a parábola do servo inútil. Não sei quando você ouviu essa palavra aqui, ela é conhecida, né? Às vezes até citada, não sei se tão pregada, não sei. Mas a parábola do servo inútil começa com os apóstolos foram até Jesus e pediram que Jesus aumentasse a fé deles. Senhor, acrescenta-nos a fé. E como sempre Jesus tinha um ensino, ele gostava de usar muito esse parábola. Então ele dá esse exemplo aqui. Se você olhar à primeira vista, você vai achar que não tem nada a ver a sequência, mas lógico que tem. Por isso que eu digo, temos que ler, reler, meditar para nós entendermos. Então parece que está isolada essa primeira pergunta do restante. Não, está dentro do contexto, você vai entender. Quando eles falaram: Senhor, acrescenta-nos a fé, o que Jesus falou para eles? Se tivesses fé, no versículo 6, como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: Desarraiga-te daqui e plante no mar, e ela vos obedeceria. Fala-se que o grão de mostarda é um dos melhores sementes que existe, mas que quando ela cresce ali, que é plantada, ela cresce bastante. E esse grão de mostarda, Jesus está falando que se ele tivesse fé como um grão de mostarda, eles teriam fé para pedir para aquela moreira saísse dali e se plantasse no mar. Jesus está falando que ele está preocupado com o tamanho da fé, mas Jesus está mostrando para eles que mesmo que tivesse uma fé pequena, mas firme, a nossa fé tem que estar firmada, sabendo que não é pelo tamanho da nossa fé que não acontece, mas pelo autor da fé. É aquele que escuta a nossa oração. Jesus está dizendo aqui que todas as coisas são possíveis. Eles achavam que tinham pequena fé, mas lá na frente eles confirmaram que não era assim. Eles viram quão grandes coisas Deus pôde fazer através deles mesmos que perguntaram aqui. Então não é tanto o tamanho, mas o objetivo da sua. A sua fé está firmada em quem? Em homens ou no Deus Todo-Poderoso? Em Deus. A minha fé é pequena, mas está firmada em Deus Todo-Poderoso, então você pode esperar coisas grandes, até impossíveis para você. Situações que você acha que não tem jeito, mas Jesus disse que sim, que pode. Até isso aqui, que é uma coisa fora do comum, poderia acontecer. E ele dá sequência dizendo, aí ele conta uma parábola, e eu acredito que é para continuar no ensino, resposta à pergunta dos apóstolos a respeito da fé. Olha bem: E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: Chega-te e assenta à mesa, e não lhe diga antes: Prepara a ceia, e cinge, serve até que tenha comido e bebido, e depois comerás do leite? Está dizendo o seguinte: o cara está trabalhando ali, fazendo no sítio. Aí o cara vai trabalhar o dia inteiro. E quando ele retorna, encontra o dono ali, ele vai voltar e vai sentar comer com ele? Não. Ele vai ter que primeiro servir o seu patrão. E depois que ele serviu tudo, aí ele vai
se cingir, tomar banho, se preparar para ir comer. E aí ele diz, será que ele fez alguma coisa demais? Porventura dá graça, o patrão vai dar graça ao servo que ele fez isso, que ele chegou cansado do trabalho, e ele foi preparar primeiro a mesa do senhor, para depois ele se preparar para comer? Será que ele fez uma coisa grande? Ele fez uma coisa demais? Não, porventura dá graça, não, porque ele fez só o que foi dado. Ele foi pago, ele era servo para isso, para servir, para fazer tudo o que o chefe, o patrão dele exigia ou precisava. E aí Jesus traz o ensino aqui. Presta atenção. Começou com a pergunta lá atrás, se eu acrescento na fé. Aí Jesus está mostrando para ele como é que eles vão ter essa fé crescida. Qual é o segredo? Para mim, essa é a mensagem central desta parábola. Aí Jesus fala assim, assim também vós, ou seja, assim como esse servo, esse exemplo que eu dei do servo agora, a parábola, assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devemos fazer. Jesus nos mostra o quê? O que Jesus nos mostra? Que o máximo que fizemos como servo, não estamos fazendo nada demais, é o nosso dever e não podemos esperar elogios. E depois ele fala, ainda no final recebemos o título de servo inútil. Para concluir aqui essa palavra, acredito que a lição que essa parábola nos traz é que o segredo para o crescimento da nossa fé, presta atenção, volta a pergunta lá, Senhor, acrescenta-nos a fé. O segredo para o crescimento da nossa fé é que devemos servir a Jesus cada vez mais e fazer além daquilo que nos é requerido. Você tem feito, você tem procurado obedecer os mandamentos do Senhor? Tudo que Ele te pede, você tem feito? Às vezes você acha, não está muito satisfeito com a sua vida, como também não estou, para falar a verdade, precisa melhorar. O sonho não foi concretizado ainda, os projetos de Deus. E o que está acontecendo? Será que não precisamos ter mais a atitude de servir, de fazer um pouco até além daquilo que o Senhor nos pede? Ou não estamos aquém, muitas vezes, não fazemos nem uma parte daquilo que a palavra nos ensina, temos falhado muito, e o Senhor está dizendo o quê? Que temos que fazer até a mais, conforme que Ele mostrou na parábola, para que possamos ser ainda servos inúteis. Porque se você for chamado de servo inútil, ainda assim você é servo, você vai entrar na glória celeste. Agora, se não for nem servo inútil, corre o risco de não entrar na glória celeste. E se você quer ser abençoado, muitas bênçãos aqui, você e eu temos que servir cada vez mais, com alegria, obedecer, servir a Deus, servir ao próximo, obedecer aos mandamentos do Senhor, com alegria, e saber que nós não estamos fazendo nada demais, estamos fazendo aquilo que o Senhor nos manda. Não há motivo para vaidade, para glorificar o Senhor, porque por esse privilégio de sermos servos do Senhor, servo Deus Altíssimo. E eu creio que se nós servirmos cada vez mais com alegria no coração, a nossa fé vai ser acrescida. Nós vamos poder ver Deus nos usar com poder e a glória vai ser dele, a honra vai ser para ele. Amém, pessoal? Por gentileza, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de deixar o seu comentário, de compartilhar. Se você for receber uma bênção na palavra, compartilhe esse vídeo também com os seus contatos. Amém? E se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus abençoe. Forte abraço. Boa tarde.